E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e eu preparei um vídeo diferente para vocês hoje. É assim, eu escolhi uma categoria aleatória, seja por região do mundo, por país, por tipo de livro, e eu escolhi um livro, o livro que eu mais gostei naquela categoria. Só que eu mais gostei relativo, porque eu não pensei muito, assim, eu não fiquei pesquisando, tem aquele livro tal, que eu li lá atrás. Não. Eu tô citando aqui o primeiro livro que me veio na cabeça quando eu preparei o roteiro para esse vídeo. Então, assim, acompanhe aqui comigo e diga pra mim se você já leu esses livros e se dentro da categoria que eu propus aqui, ou das categorias que eu propus, qual livro você colocaria nessas categorias. E aquilo de sempre, né, pessoal? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, dar um like, comentar aqui no vídeo, assistir o máximo que vocês puderem, colocar uma playlist da Acrópole aí rodando no YouTube de vocês e vai lavar louça, vai ler um livro, vai assistir Netflix, mas para dar minutagem aqui pro canal, para que o YouTube entenda que esse canal é importante. É um canal não monetizado ainda, gente. Eu não ganho nada com o YouTube ainda, o canal não é monetizado, então pra você é uma coisa que vai ser de graça, né? Vai levar pouquíssimo tempo da sua vida e você vai me ajudar muito se você interagir o máximo que você puder com esse vídeo e com o canal no geral. Sem mais delongas, gente, vou lá, eu coloquei assim, pensei na categoria, escolhi o livro. Categoria poesia, gente, parece que não, assim, porque eu faço muita resenha de narrativa aqui. Eu amo poesia, eu tenho alguns poetas que eu sou apaixonado, eu amo Manuel de Barros, Ferreira Goulart e o meu querido Carlos Drummond de Andrade. Eu sou apaixonado por esses poetas, acho incríveis. E eu escolhi um livro aqui que me veio à cabeça primeiro, que não foi de nenhum dos três, tá? Que é o livro Toda a Poesia do Leminski. Então esse é o livro que eu escolhi como melhor livro de poesia que eu li. É uma coletânea, é claro, de tudo que ele escreveu, né? Mas eu me lembro de gostar muito de ler esse livro. Eu tive que dar aula sobre ele quando eu fui professor do ensino médio, né? Então eu tive que dar aula para que caía no vestibular, etc. Então tá aí, a primeira categoria é poesia. A segunda categoria, gente, é conto. E eu coloquei aqui o polêmico Cobrador, do Rubem Fonseca. Eu acho o Rubem Fonseca talvez o maior contista brasileiro, junto aí com Machado, Lima Barreto. Eu acho grandes contistas, que são grandes contistas. A Lígia Fagundes Telles é uma magnífica contista. Mas aí, como um livro coeso, assim, que eu pensei primeiro, pra mim, foi o Cobrador do Rubem Fonseca. Aqui são dois livros que são duas categorias que são parecidas, gente, mas eu resolvi colocar essas duas categorias e escolhi esses dois livros. Embora eu acho que essas duas categorias, elas podem se misturar e os dois livros escolhidos estão nas duas, eu acho. Na categoria não ficção, gente, eu escolhi o livro Garotas Mortas, da Selva Almada. É um livro sobre feminicídio na Argentina, de não ficção. Um livro que ela faz uma pesquisa, ela vai apresentar 3 casos de feminicídios não solucionados na Argentina, que é um país também que tem muito feminicídio. Então é um livro com alguns gatilhos, então cuidado para quem for um pouco sensível ao tema, né, na hora de ler o livro. E como categoria reportagem, eu acho que eu também era reportagem, mas enfim, coloquei 2 categorias diferentes aqui. Eu escolhi para mim como melhor leitura o livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que é um livro que fala sobre o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que é um hospital assim... Era um local onde eram despejadas todas as pessoas que tinham problemas com a sociedade. Não eram só pessoas que tinham patologias psíquicas, algumas que eles nem entendiam na época ainda, né? Mas eram mulheres que esperavam filhos bastardos de pessoas ricas, pessoas presas por vagabundagem, enfim, ou pessoas homossexuais eram colocadas lá e assim, ficavam em condições horríveis. Eu fiz uma resenha de um livro há pouco tempo aqui, que é o Atire a Primeira Pedra, que retoma algumas questões desse hospital. Distopia, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Li várias distopias, mas de todas eu acho que essa me impressionou mais. Fahrenheit 451 é muito bom, 1984 é muito bom também, mas eu acho que esse pra mim me marcou muito. Categoria meio doida, livro adaptado. Vários livros já foram adaptados, né? E assim, o primeiro que me veio à mente foi o Dois Irmãos, do Milton Ratum, que é um livro que eu sou
pelo qual sou apaixonado, eu li várias vezes, toda vez que eu começo a ler, eu me arrepio. Dei aula sobre ele também no ensino médio quando eu fui professor. É um livro do meu coração, assim, então escolhi ele para essa categoria. Se vocês estiverem ouvindo aqui, gente, cachorro latindo, bicho brigando, aqui os cachorros do vizinho estão um trupé, então vai ter que ir com esse som de fundo mesmo, porque é o horário que eu tenho para gravar, tá? Vamos lá para mais categorias. Vocês já fizeram isso, gente? Separar livros por categorias, escolher qual o mais interessante, qual que você mais gostou? Comenta aqui. Foi uma atividade que eu estava fazendo esses dias de maneira, assim, aleatória e de repente falei, pô, isso pode dar um vídeo legal. É por isso que eu estou trazendo para vocês isso aqui. Continuando, gente. Livro de crônicas. Eu escolhi o livro 30 e Poucos, do Antônio Prata. É um livro de você rir do começo ao fim. E sobretudo se você tem 30 e tantos anos, você vai se identificar bastante. Mas quem não tem, vai rir do mesmo jeito, são crônicas magníficas. Outra categoria, livro biográfico. Não seja necessariamente uma autobiografia clássica, mas que tenha grandes tons biográficos, né? Então eu escolhi o livro O Lugar, da Annie Ernaux, que para mim é o melhor livro da Annie Ernaux que eu li até agora. A Annie Ernaux, já fiz vários vídeos dela aqui, várias resenhas sobre livros dela. Eu não sei em que dia vai sair aqui o Paixão Simples, que eu resenhei, já fiz o vídeo e vou lançar por esses mesmos dias. Então assim, se não saiu antes desse vídeo, saiu depois, um pouquinho depois, e você pode acompanhar uma outra resenha da Annie Ernaux. Mas eu escolhi O Lugar, que eu acho melhor ainda. Livro pelo qual você não dava nada e você se apaixonou, ou seja, aquele livro que não prometeu nada e entregou tudo. É o livro A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Gente, esse livro veio na tag. E eu peguei esse livro totalmente despretensioso e ele entregou uma narrativa tão magnífica, e assim, todo mundo que eu conheço que lê esse livro fala muito bem. É um livro incrível, eu não sei nem descrever o livro, mas ele é de uma sentimentalidade muito grande, de uma dor muito grande, de uma beleza muito grande, de uma amizade, de traumas. É um livro bacana pra caramba. Um livro, dois contemporâneos agora, um contemporâneo mundial e um contemporâneo nacional. Contemporâneo mundial, Tirza, do Arnon Grunberg. É um livro que inclusive está fora de catálogo. Já vou anunciar aqui, gente. Nós vamos abrir uma série aqui no canal chamada Fora de Catálogo. Por sugestão do editor, do que editou meu livro, né? Na Penalux, que é o Wilson Gorge, um dos editores, de falar de livros que estão fora de catálogo. Então, daqui a algumas semanas vão sair os primeiros vídeos aí sobre livros que estão fora de catálogo no mercado brasileiro que deveriam voltar ao catálogo. O Tirza, do Arnon Grunberg, é um deles. Por quê? Porque a Rádio Londres fechou as portas e esse livro está sem casa editorial. Então, assim, já conversei com alguns editores que eu tenho proximidade disso. Pelo amor de Deus, compra os direitos do Tirza, porque pensa num livro incrível, tá? Então, vai a dica aí, Tirza. Não sei quanto tá na Amazon, gente. Deve ter disponível, mas deve estar caro. E contemporâneo brasileiro, eu coloquei contemporâneo, pensei comigo assim, século XXI, né? Então eu escolhi o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino, que inclusive faz algum tempo aí, algumas semanas, foi um livro que foi censurado, né? Um livro que foi dito que tinha muita violência, que tinha mau gosto, ensinaria maus costumes, balela de gente conservadora. O livro é magnífico. Tem sim violência, é para criticar a questão da violência, inclusive, e dos poderosos, né, dos discursos religiosos, etc. E é um livro incrível, belíssimo. Um livro que te fez chorar. Gente, o livro que me fez chorar foi O Sol é para Todos, da Harper Lee. Teve alguns outros que me fizeram chorar, mas eu escolhi esse porque que livro sensível, que sensibilidade na escrita, que história bonita pelo olhar de uma criança, né? Um livro dos anos 60, se eu não me engano, foi adaptado para o cinema com Gregory Peck, que também é um grande filme, também já assisti. Esse livro me fez chorar, então ele vai nessa categoria. Um livro best-seller, pensa naquele best-sellerzão que vende assim mesmo. Gente, a definição de best-seller ela é um pouco complexa, né? Se a gente for pensar dentro de uma literatura mais séria,
O Saramago pode entrar como best-seller, né? Ele vendeu muito. Mas eu vou colocar uma literatura mais comercial assim mesmo, que é um livro que eu resenhei, já deve ter saído o vídeo nesses últimos vídeos aqui no canal, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. É outro desses livros que não promete nada, entrega muito, apesar de seus problemas, apesar de algumas coisas um pouco clichês, de uma capa horrorosa, que parece ser extremamente fútil, e que de repente uma narrativa que te prende e que trata de coisas bem legais. O livro mais difícil que você já leu? Olha, eu li alguns livros difíceis na vida. Por exemplo, Proust, né? Não é um livro nada fácil. Eu acho super difícil. Mas eu coloquei aqui Os Lusíadas, do Luiz de Camões. Li quando estava na faculdade. Tive que fazer seminário sobre ele. É um livro que é uma epopeia, escrita em versos, é rimado, são 8.848 versos. Não é um livro fácil, mas é um livro incrível, então vai ele nessa categoria aqui. Um livro dos anos 2020. Olha, gente, o livro foi publicado, acho que pela primeira vez em 2019, porque acho que foi em 19 que ele ganhou em Portugal o prêmio, mas eu coloquei como 20 porque ele sai no Brasil como 20, né? Que é O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, um dos poucos livros de uma grande literatura brasileira, com tons regionalistas, etc., que furou a bolha e vendeu muito e fez um sucesso danado, e é um grande livro, então vai ele como um livro dos anos 20, lembrando que nós estamos em 2023, né? Então assim, talvez até 2030 eu escolhesse um outro livro, mas a grande questão, né? Se eu fizer esse vídeo talvez daqui a um ano, eu talvez mudaria todos os escolhidos nessas categorias aqui. Um livro do mundo grego, aliás, aqui Acrópole revisitada, né, gente? A Acrópole remete, evidentemente, à Acrópole grega, né? Lá de Atenas. Então eu escolhi do mundo grego, lá do mundo grego clássico, eu escolho o Édipo Rei, do Sófocles, porque eu acho que é uma peça super representativa, assim, do estilo, do pensamento grego, assim. Então eu acho que é uma peça muito legal e que são termos que, assim, é uma peça que já inspirou outras tantas histórias e que inclusive foi usado por Freud, né, para nomear um complexo, por exemplo, né, que é o complexo de Édipo. Vem daí do Édipo Rei. Um livro do realismo mágico, gente. Realismo mágico, então, eu escolhi aqui o Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que é um livro, não é um livro fácil, é um livro difícil, é um livro complexo, é um livro, não digo amedrontador, mas é um livro que te deixa bastante inquieto, assim, é um livro inquietante, mas é uma referência para todos os grandes autores do gênero na América Latina, então vale a pena ler. Um livro de ficção científica, sem sombra de dúvidas, 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. É um livro assim que eu já tinha gostado muito do filme, e aí eu fui ler o livro e achei o livro magnífico, em várias instâncias, em vários momentos, mas o momento da pré-história para mim ele é marcante demais, assim, porque é um momento que a literatura não registrou. A literatura não trabalha muito com esse momento, porque justamente a gente vai retratar o Homo sapiens, né? O homem já com linguagem desenvolvida, com escrita, etc. A literatura pouco se permitiu ir para esse lado. E nesse primeiro momento aí do livro, em que vai se retratar as primeiras civilizações aí, desse elo perdido entre o homem e o macaco, de onde vieram as evoluções Homo, né? Então assim, é um livro que me marcou muito por essa parte principalmente. Terror, O Iluminado, do Stephen King. Por quê? Porque ele é uma obra-prima. É uma obra-prima de tensão, de criar em você. Não é o livro do susto, é um livro de um medo que vai se internalizando, que você vai acompanhando e você vai sofrendo. Eu acho que eu também tive muito isso com o Cemitério, por exemplo, né? Mas o Iluminado, ele assim, ele consegue ser tão bom quanto o Cemitério, com uma escrita ainda mais refinada. Então, pra mim, é o livro de terror que eu escolhi aí pra categoria. Livro clássico brasileiro. Bom, quem me conhece sabe, vai ser sempre esse que eu vou escolher, apesar de que a briga vai muito grande com o outro aqui,
que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu sou apaixonado nesse livro. Eu li inúmeras vezes, talvez o livro que eu mais tenha lido. Eu decorei falas do livro e recomendo para todo mundo. Para mim é uma obra-prima assim que para de pé. É uma coisa quase que incomparável. Eu sei que o Memórias Póstumas ele é até mais ousado em alguns momentos, mas para mim o Dom Casmurro me toca mais. E para mim, de clássico brasileiro que disputa com o Dom Casmurro, é um que vai entrar na categoria aqui que chama Sertão. Então, livro sobre o sertão. E aí eu escolho o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu acho uma das coisas mais incríveis de trabalho de linguagem que eu vi na minha vida. Eu acho a construção frasal de um sabor. Assim, é um texto difícil, tá, gente? Para você penetrar na primeira vez. Mas à medida que você vai entrando no texto e você vai pegando o ritmo, porque aquilo é rítmico. É uma narrativa que tem uma rítmica muito própria. E você vai acompanhando, inclusive no andar ali do Fabiano, das outras personagens, e do dia a dia, do olhar, do pensar. É um livro incrível. Para mim é uma obra-prima da literatura brasileira. Ele entra como melhor livro sertão para mim. Categoria livro hispano-americano. Eu vou escolher o Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Sim, eu sei que os 100 anos Os 100 anos, gente, é um xodó da minha vida também, eu amo. Mas eu acho que a construção do Crônica de uma Morte Anunciada, que não é uma crônica, é uma aula de fazer literatura. Assim, quer aprender como escrever um livro? Quer saber como um autor tem domínio do seu universo, do universo do qual ele escreve, que ele está representando ali? Leia Crônica de uma Morte Anunciada, porque é um fato contado por inúmeras pessoas que viram trechos ou partes de uma cena específica. E todos eles vão colaborar para montar esse mosaico. São pontos de vista muito diferentes. É uma aula de literatura e é um livro delicioso para ler. Livro infanto-juvenil, Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnar, um livro húngaro. É um livro que eu resenhei aqui no canal e eu acho que quando eu fiz o vídeo, gente, se eu não me engano, eu falei isso, que é um livro que eu fiquei chateado de não tê-lo lido quando criança, quando adolescente. Porque é magnífico, magnífico. Representa uma Hungria ali de virada de século XIX para XX, grupos de meninos que estão em formação na escola, tem briga, é quase um romance de formação, é um pré-romance de formação ali para adolescentes. Então é esse que eu escolho. Livro policial, eu vou escolher o Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie, porque eu acho que se não fosse esse livro, eu não seria um leitor. Eu acho que foi um dos primeiros livros que me captaram de fato e disseram, olha, você pode ler por prazer. Eu tinha lido outros livros na vida, pela escola, por exemplo, Vidas Secas, O Seminarista, e tinha gostado. Só que era por um fim específico. E Agatha Christie, ali nos meus 16, 17 anos, me fez entender que eu poderia ler por prazer. Então esse livro, pra mim, ele fica marcado, assim, no coração. Mas foi difícil escolher, por isso que eu criei uma categoria nova, tô trapaceando aqui, chamada categoria investigativo, livro investigativo. E eu coloquei um livro recente, gente, A Verdade sobre o caso Harry Quebert, do Joël Dicker, ou Joël Dicker, que é um escritor suíço que fala francês, né, da parte francesa, francófona da Suíça. É um baita de um romance, é um calhamaço. Eu já fiz vídeo dele aqui, leiam porque é muito bom. Livro do Extremo Oriente, ou seja, da Ásia lá do extremo, ali Japão, Coreia, né? China, Vietnã, lá já mais para aquele lado. Então eu escolho aqui o livro Pachinko, da Min Jin Lee, que é um livro coreano, sul-coreano, mas que se passa tanto na Coreia quanto no Japão. É uma história familiar aí de inúmeros personagens, várias gerações, desde o Japão ocupando a Coreia, né, a Coreia ocupada pelo Japão, e depois
Segunda Guerra, Guerra das Coreias e etc. Separação das Coreias. É um livraço. Gente, o vídeo tá ficando bastante já grande e eu tô pensando em fazer uma parte 2. O que vocês acham? Vocês gostaram dessa estrutura? Eu vou colocar, eu posso inventar outras categorias e escolher outros livros. A minha lista tá bem grande ainda e eu vou falar mais 2 aqui e encerro esse vídeo. E aí, se vocês acharem que tá legal esse tipo de vídeo, aí eu faço uma parte 2. Mas tem que ter bastante visualização, bastante curtida, bastante comentário. E aí eu faço a parte 2. Então vamos lá. Pedi que falei que ia ter mais 2, né? Então vou falar 2. Gênero dramático. O Alto da Compadecida, do Oreno Suassuna. Que assim, eu que tava ali nos 17, 18 anos, quando saiu a série, depois saiu o filme, reprisou várias vezes, eu amei. Decorei várias falas também. Depois dei aula dele há muitos anos depois, várias vezes aula da peça. Foi daí que eu fui ler de fato o livro, né? Primeiro eu vi o audiovisual, depois eu fui ler o livro. Então pra mim, gênero dramático melhor é esse. E quadrinho, pra mim, eu vou escolher Persépolis, da Marjane Satrapi, que é um baita de um livro sobre a Revolução Islâmica no Irã. É isso aí, gente. Gostaram desse vídeo? Como eu falei, então, pode rolar a parte 2. Tem mais, pelo menos umas 10 já prontas categorias aqui. E eu posso colocar mais e fazer um vídeo 2. Mas eu queria que você comentasse aqui, primeiro, se você gostou desse formato, para você interagir com o vídeo. E escrever aqui quais são os seus livros preferidos nessas categorias. Pô, não precisa escolher, né, falar de todas. Eu falei de várias categorias aqui. Você pode escolher algumas e falar de algumas, ou comentar, inclusive, os livros que eu citei aqui, se você gosta deles também, beleza? Vão alguns links aqui na descrição do vídeo, dê uma olhadinha lá, fazendo favor, tá? Se você tiver um tempinho. E é isso, pessoal, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo, um abraço e até a próxima!